Não tem como não estar bem. Se você chegou aqui e por algum motivo você não estava bem, agora você está. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. É engraçado porque geralmente a gente vai em algumas... Eu particularmente já fui convidado para ministrar em alguns congressos jovens, né, de outras denominações, e geralmente é um pouco diferente. Cada denominação tem a sua maneira de trabalhar com o tema e etc. Geralmente a gente não coloca versículos, né? A gente bota um tema para que o Espírito Santo tenha a liberdade de se mover segundo aquele tema. Mas se você assistiu um dos nossos vídeos lá, principais dessa conferência, você provavelmente viu, versículo 17. Capítulo 17. Aleluia. Capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 21. Aleluia. Você encontrou? Diz assim, essa aqui é conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Depois você pode, se você quiser, você lê tudo lá na sua casa. E ele vai fazer essa oração, e ele vai orar pela nossa vida, porque ele diz que ele não está orando só por aqueles que estão lá naquele momento, mas todos aqueles que viriam a crer no nome dele. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Essa oração foi por você, amém? E aí ele vai dizer aqui no versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que Jesus foi enviado quando nós manifestarmos esse Jesus na unidade. A gente tem falado muito sobre avivamento, e quando se fala de avivamento, algumas vezes se falam de avivalistas, mas eu creio, e não me entenda mal, eu uso essa expressão quando eu falo de avivalista, quando a gente está falando de história da igreja, a gente fala sobre os avivalistas, mas sabe que eu creio que a ideia de Deus nunca foi avivalistas. A ideia de Deus foi usar os seus filhos. Amém? A ideia de Deus foi sempre a igreja. Eu não sei se você consegue imaginar. Pensa só, eu chego para você e falo, olha aqui, esse aqui é o irmão fulano, ele tem uma mão muito avivada. Tudo bem que tem algumas pessoas que têm umas coisas meio assim, não é? Mas você consegue pensar uma pessoa, não, aquele irmão, você fala que aquele irmão é avivado. Por mais que uma parte do corpo possa reagir de uma forma diferente do que a outra parte do corpo, o corpo é avivado. Amém? E eu creio de todo o meu coração que esse avivamento que está sendo disponibilizado para esse tempo, ele não é um avivamento de alguns ministros. É maravilhoso a gente olhar para a vida do Juan e ver o que ele está correndo. Mas se só ele fizer o que ele está fazendo, então o projeto de Deus está sendo frustrado. Porque o projeto de Deus não é ministro, o projeto de Deus é filhos. O projeto de Deus, como o Juan bem disse aqui, é família. Então Deus tem expectativa que a nossa geração ande em unidade. Sabe, muita coisa já passou até que pudéssemos chegar no período da história que nós estamos agora. Quantos períodos da igreja a igreja passou? Eu vou dizer para vocês, a igreja apostólica, a igreja de Atos foi uma bênção, mas o projeto de Deus não é a igreja de Atos hoje. É uma igreja mais madura, porque eles ainda não tinham nenhuma Bíblia formada, eles não tinham os dons ministeriais muito bem estabelecidos, porque a Bíblia foi fechada lá no ano 397. Lá em Cartago que foi fechado o cânon da Bíblia. Até lá eles não tinham nem Bíblia, eles rodavam as cartas de um lugar para o outro, mas tudo ainda estava sendo estruturado. Tanto é que se você for estudar a história, as epístolas, você vai ver que durante o período alguns nomes foram usados de maneira diferente para o mesmo cargo. Por isso você às vezes vê lá lidar com a palavra bispo, lidar com a palavra presbítero, e se você for estudar a história da igreja, você vai ver que houve algumas variedades nesse nome para determinados cargos. Amém? Havia uma fase que eles viveram e depois disso a história continuou andando. Passou a igreja perseguida. O diabo tentou parar a igreja, mas ele não conseguiu. Quanto ele mais matava os cristãos, mais cristãos se levantavam. Por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Sabe de uma coisa? Homens e mulheres de Deus se levantaram para morrer em prol do evangelho. Eu gosto sempre de citar o bispo de Antioquia,
foi Bispo Inácio, se eu não me engano, o Rodrigo não está aqui para me ajudar, mas se eu não me engano foi Bispo Inácio, é muito nome para gravar tudo, você ama a minha vida. Bispo Inácio, ele foi um cara que ele foi preso, e ele ia ser levado para ser assassinado, martirizado em prol do Evangelho, e aquele homem, os seus discípulos tentaram fazer um complô lá para poder armar uma emboscada e tirar aquele homem para que ele não morresse. E ele falou: ei, quem foi que deu a vocês essa importuna benevolência, achar que está me dando... Quem foi que disse que vocês têm que me dar essa importuna benevolência? Porque eu, tendo nascido no Oriente, vou morrer no Ocidente. O nome de Cristo vai ser pregado através da minha morte. Deixa eu morrer. Loucura, né? No nosso meio assim, morrer, pelo Evangelho. Fico pensando que, sim, eu de repente seria um cristão frouxo lá na janela 1040. Lá onde eles têm que dar a vida de fato pelo Evangelho. Porque esse Evangelho aqui do Brasil é mole. Ser evangélico aqui no Brasil. Vai ser evangélico lá. Amém? Aleluia. E aquele homem, ele fala: eu vou morrer para a glória do Senhor. Ai das feras se não estiverem ávidas. Eu gosto de dizer isso porque os leões no Coliseu, eles comiam tanto crente que eles ficavam satisfeitos. Tinha uma hora que eles paravam de devorar os cristãos. Ele falou: se os leões não tiver bravo, não tiver com fome, eu vou dar na cara deles, para eles poderem me jantar. Porque eu vou morrer pelo Evangelho, um propósito. Em todo o tempo da história da igreja, sempre houveram problemas na igreja, mas Deus sempre encontrou pessoas com o coração disponível para fazer a vontade dele. E o diabo, quando ele viu que ele não conseguia parar a igreja botando pressão do lado de fora, ele tentou começar a botar pressão do lado de dentro. Aí começou a entrar corrupção dentro da igreja, pessoas com desejo de poder, com desejo de cargo. É claro que hoje em dia isso não existe, mas em outras épocas da igreja isso existiu. Pessoas que queriam cargos que eram vendidos, ministros e líderes que gostavam de manipular as pessoas. Para que eu vou ensinar a verdade, se eu posso escravizar as pessoas debaixo daquilo que eu penso? Isso se levantou em toda a história da igreja. Eu vou te dizer, hoje não é diferente. O diabo tem tentado implantar coisas dentro da igreja, para que a igreja não seja aquilo que Deus criou a igreja para ser. Mas nós somos aquele que vamos quebrar toda a tentativa do diabo. Ele já é um frustrado. Aleluia. Ele sempre tentou parar a igreja, mas eu gosto do que a Bíblia diz. O pastor Norberto citou Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Em Deus as coisas sempre melhoram. Então a igreja não está regredindo, a igreja está avançando. A igreja está avançando. Você pode olhar para onde você for. Deixa eu te falar, Deus está realizando algo. E nós vamos fazer parte disso. A igreja ser igreja. Porque a igreja foi gerada para manifestar um Jesus Cristo vivo. Eu gosto do contexto em que o Senhor Jesus Cristo, ele fala pela primeira vez a palavra igreja. A Bíblia diz, depois você pode ler na sua casa. O pessoal gosta quando eu prego, porque o pessoal brinca, fala assim: Bruno, quando você prega, geralmente eu vou para casa com 6 meses de dever de casa para fazer. Mas você é um estudioso da palavra, você sai daqui então animado, não é verdade? Pois você pode ler lá na sua casa Mateus capítulo 16, quando Jesus vai falar pela primeira vez, a partir do versículo 13 ali é o contexto, onde ele vai dizer: e aí, quem os homens dizem que eu sou? Aí um diz que é João Batista, outro diz que é um dos profetas. Aí ele: e vós, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele: bem-aventurado é esse, irmão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E sabe, querido, quando Jesus fala pela primeira vez da igreja, a Bíblia diz que ele está a caminho de Cesareia de Filipe, que era uma cidade de César, era uma cidade podre, era uma cidade imunda. Era a cidade conhecida como a cidade onde eles era conhecida como cidade de Baal, porque havia muita adoração a Baal. Também era a cidade do deus Pan, que era uma divindade que eles adoravam naquele lugar. E inclusive uma das formas de adorar aquela divindade era através de orgias. Aquela cidade era conhecida como cidade de César, e por isso Cesareia de Filipe. E tinham muitos monumentos lá dos César, dos Augustos da época. E eles eram conhecidos, eram tidos por aquele povo, pelo povo romano, como deuses que vieram trazer a paz para a terra. E eles adoravam aquelas imagens. Eu te pergunto, você acha que os discípulos queriam ir para aquela cidade? Queria nada, eles não quiseram ir na casa de Cornélio?
que estava lá, que Deus mandou, Pedro não queria ir, Pedro, né, tentou dar um migué lá em Deus, convencer Deus que não era para ir, acabou tendo que ir. Aí você imagina que eles queriam ir para Cesareia de Filipe? Eles não queriam, mas Jesus, a caminho daquele lugar, Jesus vai revelar o que é a igreja. Igreja, a minha eclesia do grego. Os chamados para fora, aqueles que são chamados para fazer e determinar a vontade do rei, para manifestar a vontade do rei. Esses somos eu e você. Eu gosto porque Jesus, ele poderia ter falado da igreja pela primeira vez no Sermão do Monte, no Monte das Oliveiras, talvez em Jerusalém, mas ele deixou para ir num lugar onde havia trevas para falar sobre a igreja. Por quê? Porque você está onde você estiver para manifestar a luz. Você é enviado no meio das trevas para que a sua luz brilhe. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 14. Aleluia. Mateus, capítulo 14. Perdão, Mateus, capítulo 5. Engraçado. Na maioria das vezes, o Senhor me capacita com a graça de lidar com as referências bíblicas com muita facilidade, mas tem umas vezes que as coisas ficam meio doidas e parece que eu não sei mais onde está nada. Mas amém, que a unção é dele, amém. A gente só obedece. Mateus capítulo 5, versículo 14. Você encontrou? Isso aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Então isso é para você, amém? Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. E aqui, só para você entender, talvez tenha algumas palavras aqui mais antigas, eu estou na versão revista atualizada. Se você estudar outras versões, se você for correr no original, isso aqui é como se ele estivesse dizendo isso aqui. Vou parafrasear para você: ninguém vai acender uma vela, algo que é para iluminar, e vai colocar debaixo de uma vasilha. Não, vai colocar num lugar alto para iluminar. Amém? Você não acende uma luz e esconde ela debaixo de uma vasilha. Amém? Deus está chamando seus filhos para brilhar nesses dias, para que a sua luz brilhe. Aí ele vai dizer aqui no versículo 16 o seguinte: assim brilhe também a luz de Deus. Assim brilhe o quê? A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que todos sejam um em nós. Para que nós sejamos um, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Sabe de uma coisa? Chega de um tempo onde a igreja é conhecida por aquilo que não pode fazer. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode mais não sei o que. Não, nós somos aqueles que podem prosperar no meio da crise, aqueles que podem mandar que as enfermidades se retirem da vida das pessoas, aqueles que têm palavra de vida aonde há morte. Esses somos nós. Agora, é necessário que isso se entenda num corpo coletivo. Eu não tenho que trazer as pessoas para dentro dessas quatro paredes para elas entenderem quem é Jesus. Não, eu gosto do texto lá de João, capítulo 14, se não me falha a memória, que agora está tudo meio... Aleluia. Mas Jesus, 14 sim. Jesus está falando lá num contexto, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele vai falar alguma coisa, ele diz: olha só, eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês já conhecem esse caminho. Os discípulos já começam a ficar meio sem entender, né? Porque às vezes as pessoas têm muita facilidade para ser racional, para ficar na área da mente. Mas sabe que às vezes a sua intelectualidade, a sua razão pode matar a sua fé? Porque vão haver coisas no reino do Espírito que o Senhor vai te convidar para fazer, que vai contrariar a lógica humana, e você vai ter que estar preparado para obedecer. Como o pastor Norberto disse. Amém? O Espírito está tratando as mesmas coisas aqui essa conferência inteira. E aí Jesus está naquele contexto, os discípulos ficam meio sem entender. Aí um fala assim: Senhor, mostra o caminho para a gente. Ele: opa, como assim mostra o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é tudo para nós. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é o motivo de nós sermos quem nós somos.
quem eu era antes de chegar e conhecer essa palavra e conhecer Jesus. Porque apesar de nascer de novo com 7 anos de idade, ser batizado no Espírito Santo com 9 e ser crente religioso durante muito tempo, eu também só fui conhecer Jesus lá nos meus 23 anos de idade. Eu tenho 30, eu sei que não parece, mas eu tenho 30. Amém? Então, conhecer Jesus, Jesus é tudo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí o discípulo em algum momento ele fala assim, Filipe, mestre, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Aí Jesus fala assim, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, vocês estão pedindo, mostra o Pai? Olha para mim, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. As coisas que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai realiza as obras dele em mim. Quer saber de uma coisa, Filipe? Eu estou parafraseando, você já percebeu. Quer saber de uma coisa, Filipe? Crede pelo menos pelas mesmas obras. Jesus estava dizendo, quando você olha para a minha vida, você vai ver as obras do Pai. Eu gosto porque a Bíblia diz em Gênesis 1, lá entre o 26 ao 28, quando vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e à semelhança. Essa palavra imagem é a palavra grega tselen, ou hebraica tselen. Essa palavra, ela dá a ideia de uma imagem virtual, uma projeção, como de um espelho. Você olha para um espelho, você se vê, mas você não está dentro do espelho. Mas na verdade você está vendo algo que o espelho está projetando. É uma imagem projetada, é uma imagem virtual. Alguém pode olhar para aquele espelho e ver você, dependendo do ângulo que tiver. Mas você não está lá no espelho. Deus criou o homem para ser isso. Quando as pessoas olhassem para o homem, elas iam ver o reflexo do próprio Deus. O homem pecou, Adão pecou, essa imagem morreu, mas Jesus veio para reconstruir essa imagem. De maneira que eu e você podemos ser um reflexo de Deus. Por isso que Jesus fala, para que vejam a vossa luz e glorifiquem ao Pai. Nesse contexto que eu estava citando de João 14, ele vem dizendo algumas coisas e ele vai explicando, olha, crede pelo menos pelas mesmas obras. E aí você pode olhar assim, caramba, Jesus estava com a moral lá em cima. Ei, olha para mim, olha para as obras que eu faço e você vai ver Deus. Mas o que eu acho lindo é que logo em seguida ele diz, é aquele que vier após mim. A gente às vezes esquece, a gente conhece às vezes um versículo de cor e salteado, mas a gente tem que entender o contexto que ele está escrito. Jesus está dizendo, ei, olha para mim, você vai ver o Pai. Agora tem um negócio. Quem vier depois de mim, aleluia, vão olhar para eles e vão ver o Pai também. Nós somos capacitados, chamados por Deus a mostrar o próprio Pai para a humanidade. Mostrar Jesus. Não estou dizendo que você vai pregar atrás de um púlpito. Eu gosto de uma estatística que diz que apenas 4% das pessoas dentro da igreja vão ser chamadas para pegar no microfone. E eu acho isso incrível, porque quando a gente faz apelo para quem aqui tem um chamado ministerial, profeta, não vem 4%, vem 96%. Tem alguma coisa errada nesse estudo, não é? Esse pessoal que faz estudo científico é muito burro. Porque vem todo mundo para frente quando tem chamado ministerial. Aí às vezes quando eu estou dando aula de escatologia, eu gosto de fazer apelo para o Ministério de Socorros. Porque eu creio que muitos deles vão chegar naquele dia diante do Senhor. E quando for provadas suas obras pelo fogo, vão ter mais galardão do que muito ministro que fez para receber tapinha nas costas, enquanto tinha gente lá no banheiro lavando de coração para o Senhor. Sabe, queridos? Ei, nós somos chamados para manifestar Jesus. Como eu disse, não apenas atrás de um púlpito. Se 4% das pessoas que estão dentro da igreja vão pregar atrás de um púlpito, eu vou te dizer, vai ficar 96% das pessoas frustradas? Eu tenho certeza que o plano de Deus não é ninguém frustrado. Agora você pode não pregar atrás de um púlpito, mas você pode pregar lá fora, onde você estiver, demonstrar o amor de Deus. Quem foi que disse? Eu tenho dito isso, Deus vai levantar milionários. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque há um tempo atrás, a gente ia fazer conferência, e às vezes tinham vários jovens precisando, era sempre assim, vários jovens precisando de recurso, dependendo que a igreja investisse para que aqueles jovens participassem da conferência.
Eu tenho prazer de dizer que esse ano, nenhum jovem precisou de apoio da igreja. Sabe por quê? Porque os jovens prosperaram. A gente levantou, foi mais de R$300 de oferta dos jovens para sustentar os jovens. Porque nós somos prósperos, nós somos chamados para investir. E deixa eu te dizer, eu não estou falando isso aqui para ninguém que está passando por um momento, porventura, de dificuldade, porque existem prioridades na nossa vida que às vezes a gente tem que dar, e por algum momento Deus vai levantar pessoas para ajudar a gente, amém? Cuidado, inclusive, para você não se apoiar sempre no seu dinheiro, porque na hora que você não tiver ele, você vai dançar. Sua vida tem que estar apoiada no Senhor, e não na sua conta bancária, não na sua carteira. Amém? Nós somos chamados para manifestar Jesus para a humanidade, para demonstrar esse amor. Esse é o tempo dessa geração. Como o Juan falou, você não vai precisar mais olhar para Smith Wigglesworth. Desculpa aí. Eu falava Smith Wigglesworth e achava que estava certo, mas aí a Raquel, quem conhece a nossa professora de inglês, nossa mestra de inglês, ela chegou, não é assim não, é Wigglesworth. Então tá bom, valeu, tá fechado. Você não vai precisar olhar para ele que ressuscitou 23 mortos, porque nós vamos ressuscitar 50, vai ser desse jeito. Deus já está fazendo, nós temos recebido testemunho, só que Deus não quer isso para um grupo de pessoas, para um ministério jovem, Ele quer isso para a igreja. Aleluia. A partir do final do ano passado, eu comecei a entender e ver isso de uma forma diferente. Eu fui muito influenciado por essa visão de alcançar as pessoas lá fora. Dei algumas testadas, glória a Deus pela vida do meu pastor. Mas a gente vai se achando, vai se encontrando. Agora, quer saber de uma coisa? Eu vou te falar isso. Primeiro, porque assim, eu era bem cara de pau. Quando eu comecei a aprender a palavra, eu lembro que eu sentava ali atrás e eu dormia. Quem era o pastor na época era o Marcos Honório Júnior, da coordenação doutrinária. Sou apaixonado pela ministração daquele cara, mas quando eu cheguei aqui eu não considerava a palavra, eu dormia durante a ministração dele. Então, uma cada cotovelada de Yasmin. Isso é bom, né? Pra gente ver como pode. Hoje eu vejo a administração dele e fico, cara, como que eu dormia? Porque tem muita gente achando que isso aqui que é o papel que vai fazer a diferença, que é uma grande revelação. Não, é vida, é colocar pra dentro. Amém? Agora eu lembro que quando eu comecei a entender a palavra, eu falei, o meu negócio vai ser o seguinte, eu vou prosperar, vou ganhar muito dinheiro para investir nas pessoas. E deixa eu te dizer, não tem problema você querer ser milionário. Não tem problema. Só tem que saber se esse é o propósito de vida que Deus tem para você. Porque se não for, você vai morrer tentando ser um milionário. E não vai ser. Nós vamos prosperar cada vez mais. Eu creio a ponto de realmente ter muitos milionários independente de chamado. Eu creio nisso também. Amém? Mas o que eu quero dizer é que você precisa entender qual é o chamado de Deus para a sua vida. Eu queria ser um milionário. Eu nunca me imaginei pregando. A primeira vez que eu preguei, na verdade, foi na conclusão do Rema, lá no Ministrando a Palavra. Foi a primeira vez que eu preguei a palavra na minha vida. Eu nunca tinha pregado, mas eu comecei a entender que eu tinha um chamado. Amém? E é assim que Deus faz com a gente. Ele vai trabalhando a nossa unidade com Ele. E nós vamos crescendo, vamos sendo guiados pelo Espírito. Vamos crescendo em relacionamento. E isso começa a tocar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Para manifestar um Jesus Cristo vivo, você precisa entender qual é o seu chamado e cumprir, correr essa carreira. Avance, cresça. Querido, tome as faculdades mesmo. Prospere, seja uma bênção. No seu trabalho você tem que ser, como o nosso pastor gosta de dizer, o extraordinário. As pessoas têm que olhar para você e ver, cara, aquela pessoa ali é diferente, brilhando a luz de Cristo. Amém? Agora olha que interessante, eu comecei a entender que eu tinha um chamado de ensino, uma facilidade muito grande de lembrar onde estavam os textos da Bíblia, ensinar com uma graça específica, e glória a Deus por isso. Então eu pensava, eu não sou evangelista, então não tenho que ficar orando pelos enfermos, porque afinal de contas a gente sabe que o chamado do evangelista, o modelo bíblico de evangelista é Filipe, que foi levantado como diácono em Atos capítulo 6, e depois do apedrejamento de Estevão em Atos capítulo 7, Atos capítulo 8, ele vai pregar em Samaria, e ele vai começar a se mover, anunciando a Cristo, e expulsava demônios, e os coxos e paralíticos eram curados, e a gente sabe que os dons de poder, aleluia, eles acompanham o chamado ministerial do evangelista. Você pode olhar, porque são dons de curar no plural, porque há muitas formas, e Filipe, por exemplo, ele curava coxo e paralítico, mas não fala que ele curava surdo, e a gente entende muito todo esse conceito, que ele é maravilhoso para a nossa vida, ele só não pode engessar a gente.
Eu dou aula de como ser guiado pelo Espírito. A gente fala da forma primária de ser guiado de maneira geral é pela palavra. A segunda forma de maneira específica é o testemunho interior. Depois vem a voz do Espírito, a voz da nossa consciência. A voz da nossa consciência, a voz do Espírito Santo, as visões, os sonhos, o anjo, não sei mais o que. Mas, cara, não é para você ficar se perguntando, e agora? Foi a voz da consciência? Não, é para você ser guiado. Você aprende a palavra, não é para você ter religiosidade para se mover nela. É para você fluir com mais facilidade naquilo que Deus te chamou. Amém. Só que aí quando começou a chegar algumas verdades para mim, você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Jesus disse que os sinais iam seguir aqueles que creem. Não era o evangelista? E aí sabe o que começou a acontecer? Eu, que contava no dedo quantas pessoas eu tocava na vida delas e havia esse tipo de manifestação, dali pra frente eu comecei a viver várias coisas. O Senhor falou, você vai ter que começar a registrar. Eu registrei, eu fiz um levantamento agora há pouco. Foram, esse ano, mais de 70 pessoas que foram ou salvas, ou reconciliadas, ou curadas, ou batizadas com o Espírito Santo. Sabe por que eu estou falando isso? Para a glória minha não, para dizer que, assim como eu era religioso e achava que eu não podia fazer, você também pode se desfazer de toda essa religiosidade que você não pode, porque você pode fazer tudo aquilo que a palavra diz que você pode, inclusive brilhar a luz de Cristo para um mundo perdido. Eu gosto de um entendimento que uma vez eu vi num livro, dizia o seguinte: Jesus, naquele episódio lá de Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, daquele paralítico que é descido pelo telhado, quando desceram aquele paralítico, ficou aquela coisa, será que ele pode perdoar pecados mesmo ou não? Só Deus pode perdoar pecado. Depois, se você quiser, você lê na sua casa, mais um dever de casa. E aí você vê que eles ficaram lá razoando, só Deus pode perdoar pecado. E aí Jesus diz, vocês estão pensando que eu não posso, estou parafraseando, vocês estão pensando que eu não posso perdoar pecado, então para vocês verem que eu tenho poder para perdoar pecado, ei rapaz, levanta e anda, seja curado. Quando Jesus foi questionado se ele podia perdoar pecado ou não, o que ele fez? Ele demonstrou com sinais, prodígios e milagres, curas. E ninguém podia questionar que era Deus que estava operando através da vida dele. Hoje em dia tem uma sociedade aí se levantando para falar um monte de besteira da palavra, do evangelho, dos cristãos. E aí eles ficam falando, Jesus, será que Jesus é real? Será que Jesus existe? Jesus deve ter sido só um homem lá, meio que um filósofo. Gostaria de chamar o Ministério de Música para começar o pessoal achar que está acabando. Brincadeira, tá? Será que Jesus é real? E você está querendo gritar a plenos pulmões, sim, Jesus é real. Mas sabe que esse é um tempo onde Deus está te chamando, não para dizer que Jesus é real, mas para provar que Ele é real. Para testemunhar debaixo da unção do Espírito, curando os enfermos, realizando milagres, levantando paralíticos. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver Jesus através do amor. Através da provisão não vai faltar nada na sua vida. Não vai faltar nada para você cumprir o chamado que Deus tem para você. Ei, o diabo é mentiroso. Não importa o que ele diz, ele é mentiroso. Agora o que está faltando? Talvez está faltando tirar a vasilha. Porque Jesus falou que para a luz brilhar em tudo, não pode ter vasilha. E sabe que às vezes a gente está cheio de vasilha? Se você olhar aquela parábola do joio e do trigo, ela vai dizer que o joio foi semeado junto e cresceu junto com o trigo. No meio do trigo, que era algo bom, cresceu o joio, que era uma coisa ruim. Frank Bartleman, ele é conhecido como intercessor da Rua Azusa. Ele teve contato com Evan Roberts no meio do avivamento de Gales. Eles se corresponderam durante muito tempo. E ele foi uma das pessoas que ajudou na época, aconteceu o avivamento em Azusa, depois que William Seymour fez o curso Betel lá no seminário do Charles Fox Parham e ouviu sobre o batismo no Espírito Santo. Ele começou a desejar, aquela galera se uniu, começou a acontecer um monte de coisa. Então esse cara, Frank Bartleman, ele participou de muita coisa. E ele tem até um livro que ele fala, o nome do livro é Azusa. E é interessante porque ele fala algumas coisas. Ele fala que em todo o tempo do avivamento, no meio do trigo levantou o joio. Ele fala que o irmão Wesley, John Wesley, ele teve uma oração que ele fez: Senhor, por favor, manda de novo o avivamento, mas manda sem os seus defeitos. Agora, se não for possível, envia mesmo assim com os seus defeitos. Porque haviam problemas. Porque quando começou a ter o avivamento, começou a ter um monte de desequilíbrio dentro da igreja. Porque o pessoal começa a não considerar a palavra e só querer correr, pular e babar. Quer correr, pular e babar, mas não quer arrumar a cama. Não quer estudar, não quer honrar pai e mãe.
não quer se submeter à liderança. E a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? O Senhor já tinha me dado um tempo algumas coisas que eu ia estar falando hoje. Cuidado com o joio no meio do avivamento. Quer ver uma vasilha que está emperrando muita luz de brilhar por aí? Uma coisa chamada espírito de independência. Sabe por quê? Porque a gente olha jovens aí ministrando, cantando louvor e um sucesso, a unção chega, mas vai ver a vida deles como é que tá. Vai ver o histórico. Na Bíblia eles honravam o nome das pessoas. Vai ver qual é o fruto que eles têm lá no ministério deles, de onde eles vieram, por onde eles passaram. E a gente, às vezes, muita gente, e você coloca isso para você absorver. Pessoas colocam esse tipo de pessoa em cima de um púlpito para pregar para suas ovelhas. E aí, como é que fica a vida dessas pessoas? Porque Davi dedilhava a harpa e o que estava na vida dele passava para a vida de Saul. E como você acha que vai acontecer se você ficar ouvindo porcaria, música secular? O que está na vida daquela pessoa vai passar para a sua vida também. Não adianta reclamar, não. Porque a música faz isso. E quando alguém está ministrando, e aí, a quem que a gente está se associando? Aí chega uma pessoa na nossa igreja, cheia de talento, a gente já vai, bota para trabalhar, faz isso, faz aquilo. Pessoa lá da outra igreja, não, mas vem aqui, ajuda aqui na minha conferência, e eu vou te dizer como é que está a vida dessas pessoas, qual é o fruto, o que eu estou trazendo para mim. Está cheio de joio por aí, a gente tem que tomar cuidado. Espírito de independência, pessoas que não honram a sua liderança, pessoas que não querem se submeter. Sabe de uma coisa? Andar de toboágua é muito divertido. Agora tenta e sem água. Essa água, muitas vezes, é a submissão que você precisa ter no teu coração em relação à sua liderança. O cuidado que a gente tem que ter e ser fiel naquilo que nós somos chamados. E eu vou te dizer, eu estou muito tranquilo de ministrar isso aqui, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. A gente tem uma equipe incrível, eu não tenho nada, eu não preciso mandar recado. Mas se o Espírito quer falar, que seja uma vacina para a gente guardar o nosso coração. Porque às vezes dentro da nossa igreja está muito bem, mas a gente tem que tomar cuidado até para onde as coisas estão acontecendo próxima. Eu vou dizer para você, quero ter o cuidado, aprendi isso esse ano na escola de ministro. Eu quero ter o cuidado de não incentivar aqueles que o Senhor confiou a minha vida a ir para um lugar onde eu sei que vai ter porcaria para ser jogada em cima da vida deles. E você tem que ficar ligado, querido. Como o pastor Norberto falou aqui, isso não é bajulação não. Para onde ele vai, ele procura estar tratando com o pastor João Roberto. Vai ter coisa que nem todo mundo vai ter. Vai ter informação. Quantas vezes eu cheguei com grandes ideias para o pastor Cláudio e ele falou, senta aqui, Bruno, vamos lá, respira, vamos. Só faltou ele fazer igual na aula da igreja de criança que a gente aprendeu aqui na escola de ministro. Como é que é? Cheira a sua florzinha e assopra a sua velhinha. Só faltou ele fazer isso. Respira, Bruno, calma, senta aqui. E glória a Deus pela vida dele, porque salvou a minha vida sei lá quantas vezes. Se eu falar um número aqui, provavelmente eu vou errar, vai ser para mais. Ei, cuidado com o joio no meio do trigo. Cuidado, guarda a sua vida. Olha quem você convida, líder, para ministrar na sua igreja, porque tem muita porcaria aí, rodando por aí. Se guarde. Deus quer realizar algo poderoso, mas a gente vai ter que ter cuidado com o joio no meio do trigo. E como que a gente vai fazer? Vai se encher do fogo. Porque o fogo, ele vai queimar o que não presta e só vai permanecer aquilo que é bom. Porque aquilo que é bom é purificado quando passa pelo fogo. Pega coisa sem valor, madeira, feno e palha, e passa no fogo para você ver o que acontece. Vira cinza. Agora pega ouro, prata e pedras preciosas. O que acontece? É purificado. Então que a nossa geração seja a geração do fogo do Espírito. Não só do fogo do Espírito para correr, pular e babar não, mas de sede de Deus, fome de Deus, como tem sido ministrado nesses dias. Desejo de acertar, de fazer aquilo que é certo. Correr uma carreira íntegra diante do Senhor, ter integridade, ter caráter.